Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para o nosso segundo vídeo da série Home Office. Então o vídeo de hoje tem o intuito de falar sobre ferramentas. Isso mesmo, ferramentas que a gente utiliza, que a gente está utilizando aí no nosso dia a dia, tem nos ajudado, nos auxiliado a tornar tudo que a gente precisa fazer aí possível, tá bom? Então a gente vai falar sobre conectividade, acesso à internet, a gente vai falar sobre devices móveis, celulares, laptops, e a gente vai falar também de softwares aí que têm nos ajudado, podem nos ajudar a tornar aí o nosso home office muito melhor, tá bom? Então vamos lá, falar do primeiro e já começar por polêmicas aqui. Tenho certeza que você deve ter ouvido nesse momento aí algumas pessoas, se não próximas, até mesmo você, por que não, tendo problemas com seu acesso à internet. A nossa realidade aqui no Brasil, né, a nossa infraestrutura de acesso à internet, ela não é uma das melhores do mundo, porém nós temos boas provedoras de internet, tá? E a sugestão que eu quero deixar aqui para vocês é se você pode, se a sua operadora ou se a sua região onde você mora, se você tem a disponibilidade de acesso à internet via fibra ótica, faça essa substituição. A fibra ótica ela é muito mais estável, ela tem uma estabilidade muito melhor, muito maior do que a outra tecnologia via cabo, né? E também não sofre interferência aí do mundo externo, né? Chuva, raio, ventania, né? Ela é muito mais estável e funciona melhor. Além de você poder também aumentar e diminuir a sua velocidade de uma forma muito maior, né? Hoje os planos de acesso à internet via fibra chegam aí a velocidades muito altas. E eu tenho certeza que como você está compartilhando a sua internet com várias pessoas na sua casa, isso pode estar sendo um problema que você pode estar encontrando. Então, se for possível, substitua pelo acesso via fibra ótica, se a sua operadora tem essa disponibilidade e a sua região também. O segundo ponto que eu quero falar sobre conectividade é sobre o Wi-Fi. Invista num bom roteador Wi-Fi com antena externa. A nossa casa hoje ela precisa estar conectada, né? Se a gente consegue, nem sempre a gente consegue compartilhar o mesmo espaço físico para fazer reuniões, para fazer encontros, para fazer, né, seja lá qual for o seu intuito ali. Então, às vezes, a gente precisa se locomover para um outro lugar, para um outro cômodo, né, para ter uma reunião mais privada, e às vezes a internet lá não funciona tão bem. Então, invista também num bom roteador Wi-Fi, né, que tenha uma boa cobertura aí da sua casa, coloque ele numa região de preferência centralizada também, para que a cobertura seja espalhada, né, ou próxima dos locais onde você vai precisar de acesso à internet. Tá? E isso vai te ajudar bastante também. Falando agora sobre dispositivos, né, sobre celulares, hoje se você parar para pensar, basicamente você usa o teu laptop, o teu computador para responder alguns e-mails, mexer em arquivos, fazer o pessoal que trabalha mais com a parte de programação, aí fazer um programa, um software. Mas basicamente o que você consegue fazer hoje no celular, você também consegue fazer no laptop. Né? Então, por exemplo, participar de uma reunião, você não precisa de um super laptop para participar de uma reunião, para participar de um encontro, né? Responder um e-mail, responder uma mensagem, um WhatsApp, né? E hoje as plataformas que existem disponíveis, né, a grande maioria, se não 100%, possuem a disponibilidade para dispositivos móveis, para devices, né, celulares. E é uma tendência muito grande. Hoje, mais de 60%, 70% dos acessos à internet são realizados através de dispositivos móveis como celulares, né? Então, as plataformas que a gente utiliza, por exemplo, de reunião, de responder e-mail, de colaboração, hoje elas já estão disponíveis. Você consegue fazer uma apresentação, por exemplo, de um PowerPoint, muito tranquilamente, usando o seu aparelho celular. Tá? Então, veja qual é a sua necessidade de ter um super notebook, por exemplo, nesse momento. Né? Talvez você precise de um equipamento que consiga... o celular, na verdade, vai te suprir isso e você não precisa fazer um investimento tão alto no equipamento nesse sentido. Então, coloque isso um pouco na balança, né? Pense um pouco nisso. E para o nosso terceiro tópico aqui, falar de softwares, de gestão, de tempo, de colaboração, eu quero compartilhar dois que eu utilizo bastante, principalmente para fazer gestão do meu tempo, fazer gestão das minhas atividades. Eu uso o Outlook, né, onde eu coloco minha agenda, deixo ela centralizada lá com todos os meus compromissos, sejam pessoais, sejam compromissos profissionais. E consigo fazer essa gestão muito tranquila, né? Me organizo, me ajuda bastante nesse sentido. E uma segunda ferramenta que eu também gosto bastante de utilizar, mais voltada para a parte de atividades, né? Tarefas que eu preciso fazer, é o Trello. Né? Então eu coloco ali também as atividades, as coisas que eu preciso fazer e utilizo esses dois softwares aí para fazer gestão tanto do meu tempo
organizar minha agenda. Me ajudam bastante. E um último tópico que eu queria abordar com vocês aqui são as famosas ferramentas de colaboração. Quando eu falo ferramentas de colaboração, aqui eu estou falando de Google Meeting, de Zoom, de Cisco Webex, de Microsoft Teams, de Skype, né? O próprio WhatsApp hoje pode ser considerado uma ferramenta de colaboração. Né? Então, o que eu quero trazer aqui com isso? Né? Hoje, todas essas ferramentas elas estão sendo usadas, muito usadas. Né? Cada uma tem a sua característica ali, mas o que eu queria deixar para vocês aqui, para vocês pensarem, né? Todas elas têm a versão paga e a versão free. Usei todas, todas que vocês possam imaginar eu usei, e confesso que não vejo nenhuma grande diferença entre elas, né? O básico ali que é se ver, conversar, né? Falar, compartilhar tela, todas elas têm. Algumas pessoas têm uma preferência pelo Zoom, pela questão de você poder ver mais pessoas. Né? A Microsoft fez um investimento e lançou uma nova versão que aumentou a quantidade de pessoas que você pode ver ao mesmo tempo. A própria Google tem um plugin que você instala no seu Chrome, e você consegue ver todas as telas, inclusive, não só algumas. Né? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês muito mais do que você usar essa ferramenta para compartilhar uma tela, para ver uma apresentação de PowerPoint, né? E aqui é uma reflexão, já que talvez que a gente vai explorar mais nos próximos episódios aí também. Muito mais importante do que fazer isso nesse momento é vocês se verem. Então, utilizar essas ferramentas não só como colaboração para compartilhar arquivo, compartilhar uma mensagem, uma apresentação. Né? Isso você pode fazer por e-mail, né? Você pode mandar essa apresentação prévia para que as pessoas já tomem conhecimento e ali você passe basicamente por ela. Mais importante do que isso, essas ferramentas fazem com que você se conecte com as pessoas, que você possa vê-las, que existe um ser humano por trás daquela tela, por trás daquela câmera. Né? Então essa reflexão que eu queria terminar o nosso vídeo de hoje. Né? Utilizem as ferramentas de colaboração da forma que elas foram feitas para que as pessoas possam se ver. Né? Se você tem vergonha de colocar, porque eu não tenho escritório, porque eu não tenho espaço legal, as ferramentas hoje até isso estão solucionando. Algumas ferramentas criam fundos virtuais, né, para que você não tenha esse tipo de problema. Tá? Então fica aqui minha dica. Todas elas acho que têm um propósito e conseguem te auxiliar nesse sentido, seja para aula, para reunião, para apresentação. Tenho certeza que você vai utilizar. Né? Uma outra coisa que eu tenho falado bastante o pessoal tem falado, a gente não tem mais a presença física das pessoas, né? Mas explore essas ferramentas, né, da melhor maneira. Né? Então, se vejam, se comuniquem, se falem, se conversem, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, compartilha ele, encaminha ele para quem você imagina que possa auxiliar. Obrigado mais uma vez e a gente se vê no episódio número 3. Tchau, tchau.